Olá, fã do esporte, amigo da ESPN Brasil em todo o país, muito boa tarde. Falamos com imagens ao vivo do Monumental de Núñez em Buenos Aires. Você nos acompanha a partir de agora com o amistoso internacional de novo com a Argentina na tela da ESPN Brasil, depois da Argentina ter vencido o Brasil no basquete no Campeonato Mundial da Turquia, classificando-se às quartas de final para pegar a Lituânia. Tem a Argentina no futebol e enfrentando a atual campeã mundial, a seleção da Espanha. Já tivemos as execuções dos hinos nacionais. Você vê o Monumental de Núñez lotado, abarrotado. Vamos conferir as duas equipes. Vamos conferir como jogam Argentina e Espanha. Argentina de Romero, número 19, Zanetti 4, De Michele 6, Gabi Milito, número 3, Renzi 15, Banega, número 23, Mascherano 18, Cambiasso de volta à seleção número 14, assim como Banega, assim como Zanetti, Messi tem a 10, Higuaín 20, Tevez tem a camisa de número 13. Esse é o time do técnico Sérgio Batista. Você vê no detalhe Vicente Del Bosque, comandante da seleção espanhola campeã mundial. A Espanha tem a seguinte formação: a Espanha vai a campo com Pepe Reina no gol, número 23, Monreal 13, Piqué 3, Marquena 4, Arbeloa 2, Busquets 16, Xabi Alonso 14, Iniesta 8, Fábregas 10, Davi Silva, Vila tem a camisa de número 7, a seleção do Vicente Del Bosque, atual campeã mundial. Você viu o abraço carinhoso do Iniesta no Messi. Vai ser interessante ver Lionel Messi enfrentando seus companheiros de time, o Xavi no banco de reservas, assim como o capitão Iker Casillas também no banco, deixou a faixa com o Xabi Alonso. Esse é o Marquena, hoje jogador do Villarreal, e a última hora o Sérgio Batista coloca em campo Carlitos Tevez para o lugar de Di Maria. As prévias apontavam Di Maria no time titular. O André Pligal já havia trazido ao longo da programação hoje a informação de que o Tevez poderia jogar, pois Tevez foi confirmado no time titular. O árbitro da partida é o colombiano Oscar Ruiz, nasceu no dia 1º de novembro de 69, é advogado, apitou 3 partidas em Copas do Mundo, nas 2 Copas em que atuou, em 2006 e em 2010. O Monumental de Núñez, com capacidade para 57.971 torcedores, foi inaugurado em 1938 e abriga o jogo que é tratado na Espanha como o mais importante entre os menos importantes. Por ser amistoso, não tem a importância de uma competição, mas tem a importância por reunir duas seleções da tradição de Espanha e também da Argentina, 14 vezes campeã da Copa América, a Espanha com 2 Eurocopas. Com a bola rolando, para você acompanhar ao vivo aqui na ESPN Brasil e participar da nossa transmissão, acessando espn.com.br. Joga de vermelho e azul a seleção espanhola. Joga com seu uniforme tradicional a seleção da Argentina. Aí o Marquena. Deveria jogar o Sérgio Ramos. Marquena ocupa o lugar dele. Puyol acompanhou hoje em Barcelona o treino da seleção do técnico Mano Menezes diante do Barcelona B, ele machucado fora da seleção. Chegou a anunciar a aposentadoria, mas foi convencido pelos outros jogadores de que deveria continuar nesta seleção espanhola e pode conquistar um feito inédito, né? Aí o Monreal. A Espanha já se igualou à Alemanha e França, conquistando Eurocopa e Copa do Mundo seguidamente, não necessariamente nessa ordem, mas seguidamente conquistando as duas competições, e pode ser a primeira seleção a conquistar Eurocopa, Copa do Mundo e de novo a Eurocopa. Isso fez Puyol permanecer na seleção espanhola. É um amistoso internacional que você acompanha aqui na ESPN Brasil e pode participar da nossa transmissão acessando espn.com.br. Depois da decepção de ver a Argentina vencer o Brasil no basquete, tirando o Brasil das quartas de final do Campeonato Mundial da Turquia. Esse é o Arbeloa. Xabi Alonso tenta encontrar pelo meio Vila. Já recebeu de frente.
Aparece bem na cobertura o Gabi Milito, jogador do Barcelona. Esse é o Cambiasso, não foi convocado pelo técnico Maradona para a Copa do Mundo, assim como o Banega, Zanetti e o Gabi Milito. Essas foram as principais críticas ao Maradona, o fato de não ter levado esses jogadores mais experientes. E o Sérgio Batista foi campeão mundial com a seleção da Argentina em 86 e vice-campeão em 90. Dirigiu a Argentina nos Jogos Olímpicos de Pequim quando conquistou a medalha de ouro. Olha a bola para o Higuaín, a bola bateu nas costas do Higuaín. Ele protege, tem um jogador da Argentina caído, é o Messi. Não é o Messi não, é o Renzi. Retoma de uma entrada mais dura, passa ali o Oscar Ruiz. Não gostou da entrada do Renzi. O time da Espanha parou para que o jogador argentino pudesse se levantar. Primeiros movimentos do jogo no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Ela vem aqui para o Zanetti. O seu De Michelis. Mascherano. Jogando com Gabriel Milito. Vem buscar o Tevez. Corta, erga a cabeça, procura alguém. Tocou ali pelo meio com o Banega. Mais uma pegada mais dura. O Oscar Ruiz para o jogo. O Davi Silva pegou o Mascherano. Davi Silva, jogador do Manchester City. Tá aí o Fábregas. Foi dar um abraço no Mascherano, vamos dizer, a chegada do Fábregas, né? O Fábregas solando para cima do Mascherano. Quando o Renzi lá no fundo, você viu, nem havia voltado. Entrada mais dura do Fábregas, jogador do Arsenal, com o Mascherano, ex-jogador do Liverpool, hoje no Barcelona. E a participação do comentarista dos canais ESPN, Paulo Calçade, com formações um pouco diferentes. Formações diferentes daquela que imaginávamos que o próprio Vicente Del Bosque ameaçou colocar em campo. A começar pelo goleiro, né, Calçade? Boa tarde. Boa tarde, João. Olá, amigos dos canais ESPN. A grande mudança aí está no time da Espanha. A Espanha que não tem o Casillas, vem com o Reina. Também mudança na defesa, sem o Sérgio Ramos e o Capdevila, que são os laterais, foram os laterais utilizados durante a Copa do Mundo. Vai de Arbeloa e Monreal. No meio de campo, sem o Xavi. O Xavi, para mim, é o cara que confere o estilo. A Espanha tem o estilo do Barcelona, esse toque de bola, mas principalmente de um cara que é o Xavi, né, que dá essa dinâmica para o jogo, né, de tocar a bola de um lado para o outro, fazer a bola trabalhar. Mas vai com Fábregas, Iniesta, o Davi Silva e o Villa, né, é um time muito bom. E, João, dois treinadores em situações distintas. O Sérgio Batista sabe que esse jogo é importantíssimo para ele ser conduzido ao posto de treinador da Argentina e não só de interino. E o Vicente Del Bosque está preocupado que a Espanha perca um pouco o ritmo depois de Eurocopa e de Mundial. Que os jogadores acreditem que a vida está ganha. E para entrar naquele clube restrito, tem que jogar bem sempre. E é o que tenta fazer a Espanha a partir de agora. A Argentina, depois da Copa do Mundo, no dia 11 de agosto, enfrentou a seleção da Irlanda em Dublin. Olha que bola, como chega a Argentina. Tevez dominou, bateu, pegou mal na bola, jogou para fora. Apenas o tiro de meta para o goleiro Pepe Reina na chegada do Tevez. E em condição, veja como ele sai. Ali de trás dos zagueiros, na bola colocada pelo Messi. E bateu mal na bola, jogando para fora. A Argentina venceu a Irlanda em Dublin por 1-0. E a Espanha já estreou diante de Liechtenstein nas eliminatórias para a Euro e goleou 4-0. Xabi Alonso. Esse é o Busquets, Sérgio Busquets. Aperta ali na marcação o Cambiasso. E ajudar também o Banega. Bola vem no Piquet. Tentou fechar a marcação o Renzi. E a bola pela lateral. Dá combate, força, ajuda na marcação lá o Tevez. Esse é o Piquet. Busquets. Arbeloa. Piquet.
protege, gira o corpo. O Arbeloa, 2 jogadores ali na marcação. Arbeloa, jogador do Real Madrid, jogando pelo lado direito. E o Monreal, jogador do Osasuna, jogando pelo lado esquerdo. Aí a chegada do Tevez, na dividida lá com o Xabi Alonso. Se conhecem bem do campeonato inglês, né? Xabi Alonso, jogador, ex-jogador do Liverpool, hoje no Real Madrid. E o Tevez, o Manchester United, do Manchester City. Sobrou lá pro Tevez. Que receberia a visita do Kia Jurabichian na Argentina, depois da passagem rápida pelo Brasil. O iraniano se dirigiria à Argentina como agente de Tevez. Argentina com Sérgio Batista. O Batista diz que tenta reproduzir, é muita ousadia até falar nisso, aí tá aí o Di Maria. Ele tenta reproduzir um Barcelona, né, um ambiente favorável para o Tevez jogar. Reproduzir o Barcelona é um tanto difícil pelo estilo. Ele diz na maneira de jogar. Ele quer o Tevez, ele não quer o Messi voltando, ele quer o Messi jogando nos últimos 30 metros, que é do meio de campo, bem lá para frente, onde está ali a última linha espanhola, em direção ao gol. O Di Maria ou o Tevez? O Tevez foi escolhido, está lá o Di Maria se aquecendo se o Tevez não puder jogar. No meio de campo, o meio de campo da Argentina com Mascherano, Banega e o Cambiasso. E aí a dividida forte com o joelho direito, né? O Xabi Alonso entrou com o joelho direito na coxa do Tevez. Batista disse que eu já conheço o jeito de jogar do Di Maria e gostaria de ver o Tevez pelo lado esquerdo do time. Vamos ver se continua vendo ou não o Tevez no setor. Aí a bola recuada com o goleiro Romero, Sérgio Romero, do AZ Alkmaar. Ainda sendo atendido aí o Tevez. Já passamos de 9 minutos desse primeiro tempo. Amistoso internacional ao vivo para você na ESPN Brasil, Argentina e Espanha. O toque ali o Iniesta. A bola era pro Vila no meio do caminho. O corte do Demichelis. Banega toca na bola. A bola ajeitada pelo Higuaín para o Messi. Já de frente tentou cortar o Piquet. Por baixo chegou lá o Arbeloa. Boa bola pro Messi. Já na pequena área. Tirou do goleiro. Golaço! Gol! Argentina, e que belo gol da Argentina com o Messi, do jeito que ele gosta, quando sai na cara do goleiro Pepe Reina, não se desespera, beija o escudo argentino, responde às críticas de que na seleção não é o Messi do Barça. Lionel Messi começa a jogada que vem pro Tevez, já recuperado dentro de campo, deixou na pinta pro Messi um leve tapa e a bola foi morrer no fundo do gol. Aberto o placar no Monumental de Nunes. 1 para a Argentina, 0 para a Espanha, Calçade. E que golaço do Messi, 5 anos vestindo a camisa argentina e sempre cobrado. Cobrado por causa daquele futebol do Barcelona, lindo, maravilhoso. E a seleção agora, e o Monumental de Nunes, todos eles puderam, os torcedores estão experimentando um pouco do Messi do Barcelona. Foi uma jogada típica, nesse Messi na versão mais centralizado, pelo centro, puxando a jogada, onde quer que o Sérgio Batista, o treinador, quer que ele jogue, puxando a jogada e definindo também, sai com a perna esquerda. Que definição linda, fantástica. 1-0, é jogão. É muito mais jogo do que o jogo oficial que a Espanha fez contra o Liechtenstein, né, João? Não tenha dúvida. Não dá nem para comparar. Cartão amarelo para o Gabriel Milito. Na entrada ali pelo meio, o Renzo reclama com Oscar Luiz, o árbitro colombiano. Quem ajeita para a cobrança é o Davi Villa. Hoje no Barcelona, o jogador do Valência, preocupação aí do goleiro Sérgio Romero. Pede 4 homens na barreira, 1-0 Argentina. Lionel Messi. E não é qualquer 1-0, né? 1-0 com um golaço do Lionel Messi.
A uma distância aí o Vila. Tem a cobrança aí, Espanha. Ele bateu, pegou mal na bola. Vila jogou para fora. Está um gol de superar o Raul, que é o maior artilheiro da história. Raul tem 44 da Espanha. Ele tem 43 em 66 jogos, Raul em 102. A média dele é muito melhor. Posição legal. A bola muito bem passada pelo Tevez. E a finalização com a maior dificuldade do mundo, todo nervoso. E o Piquet derrubou o Pepe Reina, né? Observe como chega o Piquet no carrinho e ele derruba, na verdade, o goleiro da seleção espanhola. A missão do Batista, João, é arrumar um time para este momento, para conseguir, tá aí o Batista, para conseguir, né, para ser efetivado como treinador. Depois ele tem uma Copa América em casa, na Argentina, e um trabalho todo pelas eliminatórias, mas com uma equipe de defesa. Joga bem a Argentina, na bola pro Higuaín, saiu na cara do Reina, cortou, vai pintar o segundo gol, bateu! Gol! É da Argentina, Higuaín! No contra-ataque rápido, a Argentina trabalhando bem a bola, toca bem a bola. Usa o veneno que pertence à seleção espanhola. Higuaín 2 para a Argentina, 0 para a Espanha. E que trabalho do meio-campo da Argentina até a bola vir para o Higuaín, Paulo Calçade. Tá fácil jogar, tá fácil tocar. A bola sai do meio de campo, aquele passe vertical, pega a defesa sempre aberta. O Piquet aí correndo atrás da bola e nunca chegando para interceptá-la. Tá aí, mais uma bola do Tevez, hein, João? Pois é, segunda assistência no jogo. 2-0 para a Argentina. Na grande jogada do meio-campo, desde a origem da jogada no meio-campo da Argentina. E que dia para a Argentina, hein, Calçado? Um dia especial para a Argentina, e a Espanha vai levando de jogadores que ela conhece muito bem, do Messi, do Barcelona e agora do Higuaín, que é jogador do Real Madrid. E a Espanha vai jogar, João? Começou o jogo, hein? É. E ela vai provar disso durante os próximos 4 anos. Todos os adversários com um certo nível, bom nível, vão querer testar o campeão do mundo. E a Argentina tá bem, tá sólida, diferente daquele time que jogou a Copa. É muito cedo para dizer que mudou a Argentina. Neste momento, até agora, quase 15 minutos, é uma Argentina mais sólida, muito melhor. Por quê? Deixa o Iniesta, deixa o Xabi Alonso, pede o Monreal. Tô vendo a marcação, é o Messi. Toque de primeira do Vila. Conseguiu tirar a zaga com o De Michelis, que você vê aí no detalhe. Monreal, jogando com o Iniesta, de novo Monreal, Vila por ali, tentou a triangulação, marca forte, marca bem a Argentina. Zanetti de volta à seleção. Considerados os grandes pecados de Maradona, né? As ausências do Zanetti, do Cambiasso, do Banega e do Gabriel Milito nessa seleção argentina que disputou a Copa do Mundo na África do Sul. Aí tá, né, João? Mas quanto tempo dura o Zanetti? Aos 37 anos? Por isso que eu estou dizendo que o Batista tem um time para ganhar a posição de treinador, que é esse aí. E dava condição, né, o Marquena, né? Belo gol. O Marquena dava condição. E de novo chega no carrinho, Piquet sem encontrar nada. Um gol muito parecido ao primeiro, mas assim, uma faixa de terreno. Ela abriga o Tevez no meio de campo e faz o passe. O Batista dizia que gostaria de ver o Tevez pelo lado esquerdo e também se aproximando dos volantes. E é o que fez o Tevez agora, mais próximo dos volantes na organização do jogo de meio de campo. E é gol de quem sabe fazer gol. De quem sabe o que faz dentro da área, a Argentina. Chega o Piquet. Fábregas. Meio na contramão, toca na bola. O Messi tá aí, o Vicente Del Bosque, 59 anos. O jogador de futebol, jogou 11 temporadas com a camisa do Real Madrid, conquistou 5 títulos. Vestiu 18 vezes a camisa da seleção espanhola. Iniesta, passa lá o Fábregas. Já partiu Davi Silva, a bola é para ele. Zanetti tranquilizando, voltando a bola no Gabriel Milito. O seu Mascherano fica pressionado entre dois jogadores, sai jogando ali o Mascherano. Vem buscar o Higuaín, olha onde está jogando o Higuaín.
Devolve no Milito. E a bola vem para o goleiro Romero. A Espanha não acerta o passe. Aquilo que a Espanha tem como grande referência e qualidade, que é o passe e a paciência também, não acontece no jogo. Os atacantes estão isolados do meio de campo. O meio de campo não consegue acessar, chegar no Villa, no Silva. O Iniesta, que tem esse trabalho com Fábricas no meio de campo, eles estão distantes lá da última linha, né, da jogada ofensiva, naquela zona de conclusão. E o Olé vencendo, hein? Olé para cima da campeã mundial Espanha. 17 minutos já tem Olé. Aí o Banega. Zanetti fica pressionado, marca mais à frente a seleção da Espanha. Uma das entrevistas ao longo desta semana. Olha a jogada que fez o Banega. Xavi tomou a bola, o Xabi Alonso tomou a bola por baixo. Numa longa entrevista que concedeu ao longo desta semana, o Messi disse que o mais importante era quitar la pelota. É tomar a bola da seleção da Espanha e conseguiu, né? A bola vem aqui para o Zanetti. Aperta o Xabi Alonso. Zanetti. Banega e Zanetti. Tenta tirar da marcação. Xabi Alonso por baixo. Toca na bola, ela sai pela lateral. Dividiu lá o Messi. Chegou o Cambiasso, ergueu demais o pé. E vai ter cartão. Cartão amarelo para o Cambiasso, o segundo cartão do jogo. O segundo para a seleção da Argentina. Ergueu demais o pé na chegada do Fábregas e pegou o jogador do Arsenal. Para os fãs da bola oval, quinta que vem tem NFL ao vivo na ESPN. Às 9h30 da noite, o atual campeão do Super Bowl, New Orleans Saints, enfrenta o Minnesota Vikings. Não perca! Chega por cima mesmo o Cambiasso e atinge o Fábregas. Pegou a posição de impedimento da seleção da Espanha. Em quase 20 minutos neste primeiro tempo, 2-0 Argentina. Gabriel Milito protege para sair jogando, força um pouco a barra essa defesa argentina nessa saída de bola. De Michelis. Banega e Messi. Xabi Alonso é quem encosta na marcação, deixa no Zanetti. Banega, de novo Zanetti. Banega. Meio Mascherano. Abre pelo lado esquerdo para a passagem do Renzi. A proteção lá do Arbeloa, a bola pela lateral. E a reposição é espanhola. Roberto Macanhã, de Ijuí, no Rio Grande do Sul, pergunta se o D'Alessandro não tem lugar nesse time. Foi convocado pelo técnico Sérgio Batista no banco de reservas. Bob, Bill e Cauê, de São Paulo, todos na casa do Bob acompanhando a nossa transmissão. Pessoal do time de futebol amador de Barueri, Argentinos Júniors, todos reunidos acompanhando a nossa transmissão, assim como o Fábio Caiate, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Torcedor da Espanha, Lincoln Lima, de Londrina, no Paraná. E você também pode participar no espn.com.br. Reginaldo Araújo, de Florianópolis, pergunta do Barcelona dessa Espanha de hoje. Tinha 7 titulares na final da Copa do Mundo. Hoje são 4, né? Piqué, Busquets, Iniesta e Villa. Mas não tem o Puyol, não tem o Xavi. O Puyol tá fora, né? Também veio. São jogadores que serão titulares, né? Da seleção espanhola. A Espanha tem num jogo amistoso desse nível A entre seleções nacionais até 6 alterações. O Del Bosque pode até colocar o time considerado titular, o time que ele disputaria se fosse jogar a final da Copa do Mundo, que eu acredito que teria o Torres com o Davi Villa lá na frente, Iniesta, Xavi no meio de campo com Xabi Alonso e Busquets, além de Sérgio Ramos
e Capdevila pelos lados nas laterais. E a possibilidade de escalar ainda o Pedro, né, se ele quiser. Né? Se quiser. Tem o Cacilhas também, que é o titular do time. Aí a falta em cima do Cambiasso. Participe você também da nossa transmissão. Acesse espn.com.br. Logo na primeira página tem como você mandar a sua mensagem. São 22 minutos nesse primeiro tempo, 2-0 Argentina. Deu uma forçada ali o Cambiasso. 30 anos. É pensar agora em montar uma Argentina segura, que possa jogar a Copa América, e depois uma Argentina que jogue o Mundial. Porque, João, esse meio de campo você tem o Mascherano 26, o Banega 22, Cambiasso 30. Mas na defesa, Zanetti 37, De Michelis 30, Milito 30 anos, Renz 32. Essa é uma defesa que não dá para transportar esta defesa para jogar o Mundial no Brasil. Com todos eles, possível. Tomaram a bola do Mascherano, chegou para dividir o Vila por baixo, a recuperação do Mascherano. Sai jogando ali pelo meio, tenta a proteção, foi tocado o jogador da Argentina. A entrada mais dura na perna direita do Messi. Quando ele tentou a proteção, você veja como chega o Fábregas e pega o pé direito do Messi. Ele vinha protegendo por trás o Fábregas. Chega a tocar na bola, mas aquela perna que fica encolhida atinge o Messi. Renz devolvendo no Romero. Está jogando aqui pelo lado direito. Buscavam o Messi. Busquets. Xabi Alonso. O Messi que vem na marcação. Esse é o Iniesta. Gira o corpo, procura alguém. Sérgio Busquets. Monreal. Vila pelo lado esquerdo. Davi Silva acompanha lá pelo meio. Vem o Vila. Encontrou o Xabi Alonso, passou o Vila, vem o Fábregas, tira a zaga argentina, dividiu o Banega. Tevez, colocou ali o Fábregas, Davi Silva, Iniesta, olhou o Vila, já colocou na frente, Iniesta, Davi Silva tentou o passe para a passagem lá do Fábregas. Sai jogando a Argentina. O Vila aqui do lado esquerdo, Davi Silva ali pelo centro, não vai ter finalização. A Espanha ela vai sofrer, é um problema que já aconteceu até no Mundial, que é alguém dentro da área. Um time que toca, tem que ter alguém para receber, e ela não teve agora. E vem o Messi, tirou do Busquets, por baixo o corte, por Monreal. Marquena, Arbeloa. Jogando no sol nesse primeiro tempo, Arbeloa. Iniesta. Bola pro Vila. Vai em cima do Zanetti. Veio o Vila, tentou colocar na frente por baixo o corte do campeão europeu, campeão da Supercopa Italiana, campeão da Copa da Itália, mas não conquistou a Supercopa Europeia. Supercopa Europeia ficou com o Atlético de Madrid. Fábregas. Xabi Alonso. Bola para o Iniesta. Carregou, soltou no Davi Silva. Iniesta tenta a fita. Apareceu na cobertura, foi o Renz que afastou. Quase liga o contra-ataque à seleção da Argentina. Monumental de Nunes tem capacidade para 57.971 torcedores. Ingressos esgotados. Forçou na jogada individual ali o Davi Villa e o Silva. Davi Silva foi quem veio roubar. Cometeu a falta em cima do Mascherano. A Argentina fez 2-0 e começa a perder a posse de bola. Ele dá a bola à Espanha. A Espanha subiu um pouco a marcação. Tenta marcar a saída de bola. Então a Argentina está agarrada ao placar. Não é bom, a Argentina jogou no início um futebol de muita disposição, de vontade, sabe que está encarando o campeão do mundo. E agora não é só olhar para o placar e garantir o resultado. Tem que jogar, desfrutar do jogo, tocar bola, exercer o controle em casa e não deixar para o adversário.
Banega. Ela era pro Cambiasso. Iniesta. Bola vem pro Xabi Alonso. Tem Davi Villa aqui pelo lado esquerdo. Ele enxergou. Já vai passar o Monreal. Silva se manda. Vem o Villa no cruzamento. Quem tirou de cabeça foi o Milito. Tevez voltou para ajudar, ajeitando ali com o Renzi. Chegou Mascherano. Davi Silva. Iniesta. O toque de primeira pro Villa. Passa o Monreal. Villa ajeitou a batida na trave. Um petardo do Villa de muito longe. O Romero saltou, não encontrou nada e a bola encontrou a trave esquerda do gol argentino. Um petardo que você vê de novo. Na junção da trave com o travessão. Que chute bonito, Calçado. É um belo chute. E ela está novamente em ação. Ela, a Jabulani. É a Jabulani, a bola da Copa. Quem disse que ela não ia dar as caras, né? Ela jogou. E já aprontou hoje pra cima do Romero, hein? Ele tem aparecido em vários jogos. Xabi Alonso. Boa bola pro Davi Silva. Na devolução. Ele errou quando passava ali o Fábregas. Tira o Renzi. Aldir Júnior de Salles Gomes, de Conceição de Macabu. O Gilberto Travesseiro, em Sobral, no Ceará. Gilberto Zucon, de Araçatuba. Bruno Itaqui, de Porto Alegre. Enquanto você vê o Messi, a movimentação do Messi. Até a bola chegar ao Tevez e o próprio Messi finalizar a jogada. Interessante esse gráfico, né, Calçado? Mostra a distância percorrida. Pode ser mais lento, mais curto, com obstáculo, sem obstáculo, com drible ou sem. A questão é que a Argentina fez 2-0 e parou. Está ali se defendendo, tentando sair nos contra-ataques. Ela foi melhor quando teve uma postura diferente. Ao assumir a postura de vantagem no placar, ela diminui o ritmo e dá a bola à Espanha. A Espanha tem dificuldade lá na frente, né, que é o trabalho de meio de campo, o trabalho que é feito no meio de campo da Espanha. Sem o Xavi, ela perde muito, embora tenha Iniesta e Fábregas, mas precisa o Davi Villa jogar um pouquinho mais próximo do gol e não só trabalhando pelo lado do campo. O Davi Silva não vai fazer esse papel como o Villa pode jogar lá na frente. Messi. Cambiasso. Messi tentou entregar de primeira ali, o Rennes divide a bola. Traz o Fábregas. Arbeloa. Xabi Alonso. Davi Silva jogando com Iniesta. Villa. É Monreal quem passa aqui pelo lado esquerdo. Tentou o toque ali, o Villa errou, Mascherano toma conta. E a bola vem no Higuaín, ele consegue uma finta bonita, o Higuaín. Bate a jogada pro Tevez, o torcedor gostou. Cambiasso. Cambiasso na esquerda, Mascherano centralizado, aqui lá direito o Banega. Na frente, o Tevez ocupa o meio de campo, a partir do meio de campo, o lado esquerdo, fez os 2 passes para os 2 gols daquele setor, subindo um pouquinho mais. O Messi faz da direita para o centro, com toda a liberdade de movimentação, e o Higuaín é o homem que tem que estar na área no momento que a bola chega lá. Não é a Espanha do Mundial e também não é a Argentina do Mundial, né? Não, é uma Espanha pior abaixo do que jogou no Mundial, e uma Argentina melhor do que o Mundial, um time mais equilibrado, né? O grande defeito do time argentino era que o Maradona escalava um meio de campo completamente desequilibrado. Di Maria não sabia se ele era atacante, meia, e nem ele. E a Argentina se tornava vulnerável, e principalmente na defesa, né, João? Uma defesa que a gente pode questionar a idade do Zanetti, 37 anos, mas é uma linha Renzi e Zanetti pelos lados, de Michelis e Benito. Hoje, contra essa Espanha, segura. Muito mais segura. Cambiasso. Renzi. Milito. E tem o irmão do Gabriel Milito, que é o Diego Milito. O que é curioso é o seguinte: o Diego Milito foi considerado o melhor jogador europeu da última temporada, o melhor jogador da UEFA Champions League.
campeão europeu, campeão italiano, e está no banco da Argentina, Está no banco, como também não teve, chegou com todo esse frescor e esse título na Copa do Mundo e ficou longe da equipe, né? Não teve aquela oportunidade que se imaginava. Agora é outra história, outra temporada, os irmãos Milito. O Gabriel Milito ficou 15 meses sem jogar, contundido. Então não é um milagre a volta dele. Mas disputaria a Copa do Mundo. Poderia ter disputado. Estava voltando com o Barcelona. Agora num novo momento. Iniesta. Xabi Alonso tentou a abertura pelo lado esquerdo, toma a frente ali o Zanetti. Fica pressionado, meio na contramão. Toca a bola e ela sai. Esse é um destaque desta Espanha campeã do mundo. Isso é legal observar. É um time que marca, sobe a marcação. O patrocinador do... É porque na hora de dar o chute para isolar a bola, ele enroscou a bola. Ele enroscou o pé. Olha lá, recolocando. Mas é fácil recolocar ali. Alguém está pagando por isso. E não será o Romero que vai decidir se deve ficar ali ou não. Campeonato Alemão ao vivo, sexta tem Hoffenheim, Schalke 04 às 3h30 da tarde na ESPN Brasil. E o Marcos Vinícius de Piuma, o Espírito Santo, seria caso fazer uma renovação na seleção da Argentina, como é feito na seleção brasileira? O Calçado tem razão. A Argentina se prepara para a Copa América na Argentina no ano que vem. Aí depois passa a pensar em Copa do Mundo. E isso passa... Opa! Caiu Reina! Olha o Tevez chegando, deu um tapa na bola! Gol! É da Argentina! Pepe Reina! Que lambança do goleiro da Espanha que escorregou, estatelou-se no chão, deu oportunidade para que o Tevez desse um tapa na bola para fazer o terceiro da Argentina. O Tevez é o nome do jogo. Faz um, dá passe para 2, 3-0 Argentina, Calçade. Grande atuação do Tevez, né? Os dois passes, agora acreditou e ele parece estar meio tortinho, né? Ele tá sentindo ali a contusão, a pancada no início do jogo. O Reina, que lambança. Uma lambança que não combina com o campeão do mundo. Vai fazer o quê? Não. Olha aí. Ele escorrega. Que judiação, hein? Meu Deus. Que coisa. E olha, Calçado, em nenhum jogo na Copa do Mundo, vai escorregar o pé. A Espanha fez 3 gols, hein? Só fez no máximo 2. A campanha da Espanha perdeu da Suíça na estreia por 1-0, venceu Honduras por 2-0, venceu o Chile por 2-1. E depois, nas fases decisivas, oitavas, quartas, semi e na final, vitórias por 1-0 contra Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda. O Del Bosque agora está numa missão terrível, né, que é recupera o time considerado titular e põe para jogar o segundo tempo com 3-0 na cabeça, por enquanto. Quer dizer, que missão que eu dou a esses caras, né? Ou vamos com esse time e vamos passar vergonha. A Espanha, campeã do mundo, passa vergonha. Porque, João, o Romero não trabalha. Quase 36. Davi Silva prende bola. Chegou para dividir o Rennes. Davi Silva deu um totozinho no Rennes. Derrubou o jogador da Argentina. Maurício Bonato é de São Paulo. Dizendo, ligado na transmissão, dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma, esse grande jogo. E a nossa seleção jogando com o Barcelona B. Que vergonha, ele está dizendo. Saulo Silva Mendes, de Niterói, no Rio de Janeiro. Também critica Ricardo Teixeira. Mauro Filho, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Dizendo, grande jogo nesse feriado, está com o pai Mauri. Benhur Almeida, de Belém do Pará. Ele fala, eita égua, esse chute merecia ter entrado. Aquela bola. Desce aí o Vila. A bola bateu na trave. Aí o Vila. Já toma a Argentina. Chega, tentava passar ali o Messi. E é Olé em cima de Olé, né? O árbitro parou, pegou a falta do Messi. E o André Pirral, ao longo dessa semana, acompanhou
a preparação dessas duas seleções para a disputa desse amistoso. Nos traz a informação agora, Calçade, que 5 minutos antes de começar o jogo, o gramado foi muito molhado. Pode ter sido uma armadilha não proposital, né? Não proposital, evidentemente. Os jogadores também estão acostumados a isso. Pode ter ocasionado aquele escorregão. Mas no mundo todo isso é feito, né? Então o Reina ali escorregou no momento que ele foi chutar, o pé de apoio escorregou. Agora o gramado assim, mais molhado, não encharcado, né? Olha lá, olha o pé de apoio, ó, ele vai chutar aí. Quando ele levanta já. Pepe Reina. Ele é carimbado também, né? Devemos nos lembrar que foi num jogo do Liverpool que nós tivemos aquela bola, uma bola vermelha enorme. São 38 minutos. Argentina 3, Espanha 0. Monreal protege e toma o Messi. Olha, ele está jogando o Messi. Banega. O Batista não queria o Messi aí atrás, mas com 3-0 o Messi pode fazer o que ele quiser. A Argentina tem sua última linha de 4, uma linha segura com Zanetti, Demichelis, Milito e Renzi. A gente não está vendo os laterais não estão passando, a Argentina não está indo com essa linha. O Batista declarou que queria ver os laterais passando, o time ofensivo, e que também o placar é muito favorável. Então a última linha está lá, fixa, estabelecida, à frente dela Mascherano, Banega pela direita, Cambiasso pela esquerda, 3 jogadores com bom poder de marcação e ainda a ajuda de Tevez, o Messi que nós vimos, aí o Del Bosque, seu bigodão, quando que vai ser agora no segundo tempo, pode ser, pode colocar o Torres, o Xavi, Sérgio Ramos, Cacilhas, né, João? E aí, que chato correndo. Gostaram deles, né? Tenta chegar a seleção da Espanha e a falta mais dura em cima do Fábregas para o Oscar Ruiz e marca a falta. A Iniesta tem a cobrança de falta, a seleção da Espanha. E é perigosa contra o gol do Romero. Nesse campeonato inglês, o Reina fez um gol contra num clássico diante do Arsenal, né? Por empate 1-1. Ela bateu, chegou a tocar na trave, ele foi pra bola. Aí o Vila na cobrança, o desvio. De novo a bola na trave, vem o rebote. A batida em cima do jogador da Argentina que ficou caído. E o jogador argentino caído na grande área. Os jogadores espanhóis ameaçaram reclamar, pedindo um toque de mão. Tá aí o Vila. É o Renzi. Segunda bola na trave do Vila, Calçado. Mas trave é erro. Se fosse acerto era gol. Então chutou quase no alvo, 2 bolas, a Argentina conseguiu se defender, mas está faltando mais. O Vila está arriscando de fora, mas aquele jogo que trabalha a bola para finalização no interior da área é um jogo que não funciona. Teve um desvio, bateu na trave, mas aí é uma Espanha distante do que pode jogar. Eu acho muito estranho, né? Prendeu o Davi Villa pelo lado do campo quando o do Silva que joga lá dentro. Lá dentro da área, eu acho um desperdício, um time torto. Iniesta e Fábregas com dificuldades ali absorvidos pela marcação, e um time que se toca tem o Davi Silva num lugar que não é dele. Então, muito estranho, é uma formação que realmente não funciona. Ela sobe a marcação e tenta marcar a saída de bola da Argentina, só isso. Ofensivamente produz muito pouco. Tiro pequeno. Messi. Olha o batalhão vermelho que tem em cima do Messi. E ele consegue clarear com o Renzi. E dá pra ver também, né, Calçade? Um time afim, uma seleção afim, que é a seleção da Argentina, jogando em casa.
querendo apagar um pouco da imagem do que ficou depois daquela goleada sofrida para a Alemanha na eliminação da Copa do Mundo. E a Espanha, que fez um jogo de eliminatórias, um recomeço de trabalho, reencontro de alguns jogadores, e vai tomando essa sapatada no primeiro tempo, Calçado. O campeão do mundo agora vai ser encarado dessa maneira. Todo mundo querendo fazer um teste, ganhar deles. Para a Argentina, é um amistoso que muda a vida, mas muda a vida de muita gente. Pode o Messi sair visto de uma outra forma, Carlitos Tevez também, o treinador Sérgio Romero, quem sabe aí, sendo colocado definitivamente para comandar. Ele campeão olímpico. Sérgio Batista, né? O que eu falei? Sérgio Romero. Eu misturei o goleiro com o treinador. Vamos lá. E chega a Espanha, batida do Davi Silva. O Romero ficou olhando, a bola foi embora. O Batista é campeão olímpico, né, com a Argentina, nos Jogos Olímpicos de Pequim, mas ele não está ainda vinculado ao cargo como treinador. Ele é um interino. Isso é um resultado que pode ajudar. Iniesta tenta o giro. E a bola entre as pernas da saída do Tevez. Tirou o Cambiasso. Insiste a Espanha. Xabi Alonso. Travou com ele o Messi. Para a arbitragem. E a reclamação ali do Tevez em cima do Xabi Alonso. No fim se cumprimentam. Demorou, mas se cumprimentaram-se. Essa falta quando o Tevez tentava ligar o contra-ataque. Passa. Vila, já passamos de 44. E o Tevez forçando ali na marcação. Fábricas com o Iniesta. E o Oscar Ruiz pega a falta. A Argentina tá chegando, hein, Galzão? Tá deixando de chegar, né? Porque a Espanha tá chegando junto. Né? E a Espanha toca. E no caso a Argentina acaba tendo que apelar na entrada da área. Então começa a criar as oportunidades nas faltas, nas bolas paradas, nas batidas de fora da área. Esse é o jogo da Espanha. Aquele toque. Fábricas, Iniesta. Mas sem o Xavi é outro time, mesmo com Iniesta e com Fábricas. É o Xabi Alonso que se prepara para a cobrança. Você vê ali o Iniesta. Vila também na bola, da pinta de que o Xabi Alonso é quem vai para a cobrança. 26 metros até o gol. Partiu Xabi. Vem a batida em cima da barreira. Tirou a Argentina. Chegou para dividir lá o Renzi. Subiu o Piquet. Afasta o Renzi. Tevez briga pela bola. Xabi Alonso protege. Gira o corpo. Já passamos dos 45. Já estamos nos acréscimos desse primeiro tempo do jogo. Bola vem pelo meio. Dividiu Davi Silva. E a bola nas mãos do Romero. O primeiro tempo, Calçade. Primeiro tempo todinho da Argentina. Foi um grande jogo. Uma grande Argentina. Mesmo ela marcou aos 10, aos 13, depois se distanciou do ataque, deu um pouco mais de bola para a Espanha fez muito pouco com ela, e assim mesmo o Tevez chegou ao terceiro gol, numa Argentina que aí buscava mais os contra-ataques, mas totalmente superior ao time espanhol, não dá nem para comparar. Quando o Oscar Ruiz encerra o primeiro tempo de jogo de 3 para a Argentina, 0 para a Espanha, reclamação lá do Marquena. Um passeio argentino diante da campeã mundial, a Espanha, com um grande primeiro tempo do Carlitos Tevez. Deu passe para 2 gols, fez o terceiro na lambança do Pepe Reina. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos para mostrar os melhores momentos e você vai ver também os gols do Brasil diante do Barcelona B, em amistoso, hoje em Barcelona. Canais ESPN, informação é nosso esporte. Estamos de volta com imagens ao vivo
do Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Histórico estádio onde a Argentina conquistou o título mundial em 1978. Aí foram decididas 8 Libertadores da América. O Santos conquistou uma Libertadores da América em 1962. O Cruzeiro foi campeão nesse estádio em 1976. E na Copa de 78, a Argentina jogou contra a Hungria, França e Itália, jogos da primeira fase, no Monumental. Depois foi jogar em Rosário, onde inclusive empatou com o Brasil 0-0, para depois fazer a final diante da Holanda, quando venceu por 3-1. O estádio se chama Antônio Vespuccio Liberti. O El Gordo Liberti foi 4 vezes presidente do River Plate. O River Plate que tenta reencontrar-se também, né? E enquanto não, pelo menos até agora, nenhuma mudança. Mascherano voltando, vai jogar o Campeonato Espanhol com a camisa do Barcelona. E que bom que você poderá acompanhar as 4 principais ligas aqui com a gente. Llorente, que aparece ali, e também Jesus Navas. Jesus Navas, são os 2 jogadores que vão entrar na seleção da Espanha. Del Bosque mantém o estilo, né? Que é de dar oportunidade a outros jogadores. O Jesus Navas jogou o Mundial, o Llorente também fez uma partida, mas não são jogadores que você conhece, foram os campeões do mundo. Com a cara daquele time tinha o Xavi. Então vai de Llorente. E vai entrar o Victor Valdés mesmo, Calçado. Ele mantém a programação. Ele mantém a programação independentemente do resultado. Ele tá rindo aí porque ele estava no gol já e o árbitro fez com que ele voltasse lá para o centro do campo, pro meio do campo, para poder entrar. Tem que fazer a alteração, né? Tem que levantar a placa, mostrar quem saiu e quem está entrando. Quem saiu não volta, já fica no vestiário, mas tem que ter um mínimo ali de organização. Até para o treinador da Argentina saber também o que está acontecendo, o público, né, João? Claro. Você viu o Jesus Navas, 3-0 para a Argentina, placar do primeiro tempo. A bola vai rolar para o segundo tempo. Já vamos conferir as alterações do técnico Vicente Del Bosque. São 4 alterações: Navas, Llorente, Cazorla e o Victor Valdés. Saem Pepe Reina, Vila, Davi Silva e Iniesta, Calçados. Muda bem a cara da Espanha. Do primeiro para o segundo tempo já era uma Espanha alterada, bem alterada em relação ao time que ganhou a Copa do Mundo. Então prossegue. O Del Bosque resolveu usar o jogo diante da Argentina para testar jogadores. Tá bom. Tá aí o teste. Tá ali no meio de campo o resultado do teste. Dividiu lá o Llorente. Aperta o Jesus Navas, sai jogando Gabriel Milito, apenas a proteção. Vem o Piqué. Cambiasso quem encosta na marcação. A Argentina é a mesma. Xabi Alonso. Até o Tevez, que observou bem o Calçade, estava mancando, volta para o segundo tempo. Assim é gostoso jogar, né? Com 3-0 no placar é bom jogar. Tenta chegar o Arbeloa, foi tocado, foi pro chão. O árbitro parou, pegou a falta do Cambiasso. Não são jogadores que entrando teriam condições de fazer essa história mudar, hein, Calçado? Cazorla, Navas e Llorente. Não, Llorente até entrou na Copa do Mundo no momento que a Espanha precisava de alguém no interior da área. Foi a grande deficiência da Espanha no Mundial, com o Fernando Torres abaixo do que poderia jogar. Mas o Del Bosque está dando mais bobada no jogo. Não estou muito preocupado. É o levantamento para a área, subiu o Llorente de cabeça e a bola nas mãos do goleiro Romero. Tem um outro sentido aí, né? Você também dá uma preservada no seu time campeão do mundo. Você coloca lá Fernando Torres, aí você vai de Xavi, aí você começa a montar a equipe que depois de 3-0 na cabeça, você põe o time que ganhou a Copa para o quê? Para fazer o quê? Então aí vai botando a molecada para jogar, porque acho que o Del Bosque já viu que a vaca tá atolada, né? E você vai conferindo as substituições. O Llorente que entrou no lugar do Vila, o Navas que entrou no lugar do Silva, e aí domina o Cazorla, bateu, foi travado, tirou Milito.
O Xabi Alonso tá doidão, o Xabi Alonso na falta em cima do Banega, e o árbitro dá a falta do Banega. Foi cobrada rapidamente, mas o árbitro não havia autorizado. E a cobrança de falta é frontal ao gol do Romero. O Cazorla entrou com a 5, o Llorente com a 19 e o Jesus Navas com a camisa número 22. Preocupado ali o Romero. Vai para a cobrança o Fábregas. 3 minutos nesse segundo tempo. Vem o Fábregas. Mandou a Jabulani lá no alto. Apenas o tiro de meta para o goleiro Romero. Quarta tem beisebol ao vivo, mas só quem tem ESPN HD vai assistir. Padres e Dodgers ao vivo a partir da meia-noite na quarta-feira. Aí o Cazorla entrando com a 20 no lugar do Iniesta. Tenta sair a Argentina. Agora nas costas do Gabriel Milito. Vem o Jesus Navas. Voltou o Renz. Renz tentou puxar o Navas. O toque de calcanhar com o apoio do Arbeloa. Vem por baixo o Tevez. Não se aguenta o Tevez, né? Como é valente o Tevez. E não quer sair do jogo não, Calçado. Esse jogo todo mundo quer jogar, né? E o Tevez está com uma atuação especial, mas muito especial, né? Participou dos 3 gols, marcou um, deu passe para os 2 primeiros. Ele está sentindo a dor na coxa, naquela entrada, né? Foi do Xabi Alonso, né, João? Uma dividida. Exato. Deve ter levado uma joelhada na coxa, isso dói demais. Mas ele quer jogar, quer jogar lá. Ele anda com dificuldade aqui no pé do vídeo, tá? Mesmo assim fez um gol. Fábregas. Cazorla. De novo Fábregas. Arbeloa. Xabi Alonso. A Espanha até tem um toque de bola, uma posse de bola, mas como fazem falta Iniesta e Xavi, hein? Convenhamos, a alma espanhola está nos dois. Cazorla jogando com Fábregas. Sai na marcação. O De Michelis, vem o cruzamento do Monreal. Jesus Navas. Levou para a linha de fundo, vem o cruzamento, toque de cabeça do Llorente. A bola passa à esquerda do gol do Romero. Aí a Argentina tira o pé, hein, Calçado? O que está acontecendo agora no jogo, né? O Llorente é um jogador para a área. O Jesus Navas, aí vem o jogador que atua pelo lado direito, no Sevilha. Esse é o lado dele. Ele é um jogador pregado ali na linha lateral. Ele se move, sai pouco desse setor, mas ele consegue colocar a bola dentro da área. Então deve ter o Cazorla mais pelo lado esquerdo, Jesus Navas pelo lado direito, jogadores pelas extremas e alguém fixo, centralizado dentro da área, que é o que falta à Espanha. Faltou na Copa, teve um momento que, será que é o Llorente que vai jogar nessa função? Porque o Torres não está bem, agora ele entra e centraliza, e tem jogadores pelos lados. No meio de campo tá aí o Valdés, que é jogador do Barcelona, no lugar do Reina. E no meio de campo, Xavi, Alonso e Busquets, com o Fábregas podendo articular o jogo e se juntar a Cazorla, Jesus Navas. Jogou para trás o De Michelis, chega o goleiro Romero. Agradeço ao Gabriel Servásio, do Rio de Janeiro, pedindo o D'Alessandro. Tá aí no detalhe para você, o D'Alessandro, campeão da Libertadores com o Inter. Vai pro Mundial. Vai. Rômulo Cabral Silva, de Vitória no Espírito Santo. Stanley Martini de Marília. O Vinícius Reis, Janaí, no Paraná. Perguntando se a Argentina não podia ter jogado assim na Copa, né? Lince Luciano de Buritis, Minas Gerais. Edson Valentim de Guaçuí, no Espírito Santo, ainda acredita numa virada da Espanha. Cleiton Rimoldi, de Belém do Pará. São fãs esportes que participam com a gente. Você também pode participar no espn.com.br. Claro que a gente está falando de um amistoso, não é um jogo oficial, não é? Então é claro que é um jogo super importante, mesmo sendo um amistoso, daqueles que todo mundo gosta de assistir, deveriam acontecer mais, mas não é a campanha de um Mundial. Então a Argentina
Eu entendo que esse time é até melhor, é mais seguro do que aquele time que o Maradona tentou colocar para jogar. Não significa que ganharia o Mundial, nem que ganharia da Espanha se tivesse enfrentado o time do Del Bosque. Neste jogo é superior. Neste, ponto. Vem o Cambiasso, deixou pro Higuaín, pegou de primeira! Saltou o Victor Valdés, deu um tapa na bola, espalma a bola, escanteio. Uma defesa espetacular do Victor Valdés. Num Real e Barcelona aí, né? A bola do Banega vem pro Cambiasso, ele ajeita com categoria. E que defesaça do Victor Valdés. O Cambiasso tá deixando todo mundo com raiva do Maradona. Ah, tá. Não tenha dúvida. A cobrança do escanteio a Argentina. Messi. Tocou mal ao Banega. Tenta o corte por baixo. Esse é o Cazorla. Colocou o Arbeloa para correr. Vem na cobertura o Gabriel Milito, recuando com o goleiro Romero. E o Batista, que era grande amigo do Maradona, passou a criticar a seleção dirigida pelo Maradona. Tornaram-se desafetos. Aí o Batista virou o maior crítico do Maradona no comando da seleção. E hoje se odeiam, né? E a entrada mais dura em cima do Mascherano. Essa é a jogada do Messi. E a bola pro Higuaín. Linda jogada. Linda jogada. Linda jogada. E a defesa, hein, Calçado? Posse de bola, jogada bem construída. Olha o Victor Valdés onde vai lado. buscar essa bola. E o Valdés perfeito, pegando no cantinho. Mais uma jogada bem construída. Nós vimos o Messi mais pelo lado direito, do lado direito, a partir do lado direito, com toda a liberdade do mundo para jogar. Então o Messi volta marcando por esse lado. Sim, até se esforça bastante nisso. Não é um pedido do Batista. Batista quer o Messi bem solto para jogar com liberdade. A partir do lado direito ele circula e nós vimos o Messi criando naquele setor até a subida do Cambiasso, um belo passe para o Higuaín. Realmente o Cambiasso mudou a cara do meio de campo da Argentina. É um jogador que está numa fase espetacular no final da temporada, campeão europeu com a Inter de Milão e esquecido pelo Maradona, realmente fez muita falta. Tevez, passou o Cambiasso. Ele prende bola, tira pelo corredor. Arbeloa protege. Esse goleiro Renz afastou o Victor Valdés. Tevez recuando com o Gabriel Milito. Mascherano. Messi e Mascherano. E o Messi jogando de forma muito diferente do que joga no Barcelona. Se bem que o Pepe Guardiola tem tentado puxá-lo para o meio, né? Para jogar mais no meio. Aquele Messi pregado no lado direito, como nos tempos quando tinha o Ronaldinho na esquerda, esse Messi não existe mais. É um Messi que joga muito pelo centro, próximo do gol. Agora, o que você tem que tomar cuidado, João, é que não dá para reproduzir o Messi do Barcelona na Argentina. O Messi do Barcelona encanta tanto por jogar no Barcelona, e ele fala uma coisa muito importante. Tá aí, agora veio. No lugar de Fábregas, o homem que dá o estilo ao time, o Xavi. O Messi dizia o seguinte, João, poxa, esse estilo de toques que nós temos no Barcelona vem lá de La Masia. A La Masia é a divisão de base. Os meninos começam a fazer isso com 10, 12 anos. Então quando chegam aos 18, aos 20, como o Messi, 23, estão fazendo há mais de 10, jogando no mesmo estilo. Então não é fácil pegar, você vai pegar o quê? Olha, vamos fazer um Barcelona aqui para encaixar o Messi. Não existe. Vamos tentar dar condições do Messi jogar como ele gosta, com liberdade, felicidade, mas não dá para inventar um Barcelona para ele jogar na Argentina. E também é outra coisa. O dia para a Argentina, hein? Depois de ter eliminado o Brasil nas oitavas de final do Mundial de Basquete da Turquia, mete 3-0 na campeã do mundo e com quase 12 desse segundo tempo no Monumental de Nunes. Quero agradecer ao Caio Henrique de Porto Ferreira, interior de São Paulo, o Mike Bastos de Cássia, Minas Gerais, Edson Miranda de Curitiba, dizendo que o Tevez enche os corintianos de saudades. Gustavo Correia de Armazém, Santa Catarina,
dizendo que amistoso de verdade é esse. E não contra o Barcelona B. O Nelson pergunta se o Reina teve alguma responsabilidade nos 2 primeiros gols. Não. Então, se fosse o Casillas, ou se fosse o Valdez, talvez o resultado, os 2-0 seriam 2-0. Tomar a bola por cima, opa. Reis e Busquets, né? E tomar a bola por cima naquela finalização do Messi, e como é a genialidade de quem finaliza. E no segundo ele saiu para o lado direito, quando vinha o Higuaín, finalizou muito bem. Agora no terceiro é dele, 100%. Olha a bola por cobertura, o Romero acompanhou, ela vai embora. Quero agradecer também a Estela Suganuma, que sempre participa das nossas transmissões. A Estela incomodada com essa Espanha que eliminou a Alemanha na Copa do Mundo na semifinal. Então ela está torcendo para a Argentina. Dino Fael, do Rio de Janeiro, pergunta onde joga o Monreal. O Monreal é o jogador do Osasuna. E aí o jogador do Real Madrid, o Di Maria, pronto para entrar, recebendo as instruções ali do Batista, que era um volante 1,90 m, barbudão, cara de mal, forte, jogava duro, jogava marcando muito, campeão mundial e vice-campeão mundial, 86 e 90. Aí o levantamento para a grande área, subiu o Lorente, a bola passa pelo bacana e vai embora. Diverson Jasmin, do Rio de Janeiro, Gleison da Mata, dizendo que o jogo está muito bom. O Marcos de Camamu, na Bahia. E você também pode mandar o seu recado para o espn.com.br. O jogo pro Tevez acabou. Bom, primeiro ele acabou com o jogo. Primeiro ele acabou com o jogo, né, Cassiano? Bem observado. Será aplaudido, ele tem uma contusãozinha desde o primeiro tempo. Isso é isso mesmo. O jogador da posição, né? Olha, veja, ouça a manifestação da torcida. Merecido. Aplaudido pelo torcedor no Monumental de Nunes. Carlitos Tevez fez um gol, deu passe para os outros 2. Que jogo do Tevez. E aproveitou a lambança do Pepe Reina. O Pepe Reina, como eu disse, foi decisivo no empate do Liverpool com o Arsenal, porque ele fez um gol contra o goleiro Pepe Reina. Aí a confirmação da entrada do Di Maria no lugar do Tevez. Esteve envolvido também numa outra lambança aí, sem culpa do próprio Pepe Reina, com um jogo do Liverpool contra o Sunderland, em que o Sunderland venceu por 1-0. Você que é nosso fã de esportes há de se lembrar. O jogador do Sunderland chutou a bola, mas havia um balão vermelho jogado por um torcedor no campo. A bola bateu no balão e deu a vitória para o Sunderland diante do Liverpool. Aí a lambança foi de Mike Jones, árbitro da partida, e depois foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês. Jesus Navas vem no cruzamento para a área, a bola passa por todo mundo, chega a Espanha. Olha a chance, foi travado 2 vezes, a luxada, a batida de fora, a bola subiu e foi embora. Mas o Jesus Navas muda o jogo, né? Jesus Navas para jogar em cima do Reis. O Navas entra, primeiro tem todo no segundo tempo, descansado, é um jovem contra um jogador mais veterano. O Renzi tem dificuldade, jogador mais lento. Então o Navas já não é a primeira bola que ele produz, já colocou uma na cabeça do Lorente, agora criou essa jogada, finalização para fora, mas é uma preocupação que a Argentina tem que ter nesse setor. O setor esquerdo em cima do Renzi. Mas é uma Espanha que começou o jogo, né, João, com uma postura de campeã do mundo, mas tem que jogar como campeã do mundo. O meio de campo mais frouxo permitiu a Argentina jogar, 2 passes do Messi, do Tevez, um para o Messi, outro para o Higuaín. Depois tem que correr atrás, aí fica muito difícil. Sub de cabeça lá o Marquena. Jesus Navas, Mascherano jogando com Gabriel Milito. Quem aperta é o Lorente. Ela volta no Romero. Demichelis.
Mascherano. Sai jogando pelo meio, Mascherano sai na boa. Messi. Entre 4, 5, faz fila o Messi, carrega atrás essa bola, vem o Messi, ergueu a cabeça, tenta a bola enfiada, Di Maria! E a posição de impedimento do Di Maria. Que magistral jogada do Lionel Messi. Acabem com a lei de impedimento, Calçade. Porque a bola do Messi foi algo primoroso. Ou acabem, vamos ver? Estava assim, estava impedido. Correta a anulação do gol, mas a jogada do Messi desde o meio-campo, sendo acompanhado por um batalhão vermelho, fez fila, trouxe a bola na pinta para o Di Maria, Calçado. Que jogada, hein? Olha, o argentino vai poder dizer ao final desse jogo que viu um pouco daquele Messi, tão cobrado para ser o jogador do Barcelona, né? Que normalmente na seleção isso não acontece. E pela primeira vez a gente está vendo o Messi com jogadas muito parecidas, né? Uma jogada linda, uma bola que ele demorou para fazer o passe, esperou o momento certo, Di Maria, ansioso, ficou à frente, realmente estava impedido, mas seria um golaço da Argentina que amarra a Espanha, 3-0, a Espanha não, começa a chegar com o Jesus Navas do lado direito, mas é muito pouco ainda. Né? Cazorla. Monreal. Sai bem da marcação, tirou do Mascherano, carrega o Monreal, olhou para o Llorente. Tomou uma trombada agora. O jogador argentino é o De Michelis. Passa na rua, Gonzalo. Estamos solo. Llorente. Aqui no Jesus Navas. Volta ali o Di Maria, toma a bola entre as pernas do Llorente, só que entregou para o Jesus Navas. Afasta o De Michelis, a sobra do Xavi. Boa bola para o Jesus Navas, saiu na cara do gol. Bateu mal, bateu fraco, bateu para fora. E o Xabi Alonso aparecia na pequena área pedindo a bola. O jogador do Sevilha, Jesus Navas. E a bola para fora. Tinha condição, né? No momento do passe ele tinha condição, sim. Belo passe do Xavi e o Di Maria e o Cambiasso também perceberam que se não ajudarem o Renzi no setor, ele vai perder a batalha para o Jesus Navas. E dali vão sair jogadas e chega um Xavi que enxerga o jogo de uma maneira completamente diferente no mundo. Um menino que sabe fazer um passe, ele parece um menino, mas tem 30 anos. Ele é alguns meses mais velho até do que o Ronaldinho Gaúcho. E enxerga demais o jogo, fez um passe para finalização e para o gol que não deu certo. Xabi Alonso. Tenta colocar na frente o Cazorla, buscava pelo meio. O Llorente, o árbitro parou, pegou a falta lá atrás na chegada do Banega. É a cobrança da seleção da Espanha. Busquets chega na grande área. Aí o Xavi é quem vai para a cobrança da falta. Vai para o levantamento do Xavi. Joga a bola fechada. Tirou o Romero. Dividiu o Xabi Alonso. Olha a roubada de bola. Monreal. Tentava uma queda pelo lado esquerdo, a bola para fora. E o Kun Agüero conversa aí com o Batista. Não tem como mandar o sujeito embora depois de um 3-0 em cima da campeã mundial, né, Calçado? Mas vem um problema para a Espanha, né? Vem um jogador muito agressivo que também joga no futebol espanhol. Pode jogar pelos lados. Problema. Ele saiu, tem o Di Maria. Aí no lugar do Messi, o do Higuaín. Cambiasso só ajeitou para o Messi. Já vai partir o Higuaín. Foi puxado o Lionel Messi a falta. Falta do Monreal. Em cima do Messi, cartão amarelo para ele. Percebeu que não ia conseguir muita coisa, né? Deu um abraço de tamanduá no Messi. Tirar o Messi agora, no momento que ele, né? Um jogo que
tá bom para ele, tá bom para a Argentina, tá bom para trazê-lo de volta para a seleção, é uma boa, menos que ele tenha algum probleminha, uma contusãozinha, uma dor. Essa daí eu tiraria Higuaín, deixaria o Messi em campo, para velocidade, para o contra-ataque, Espanha em cima. E o Kun Agüero faria essa, vai fazer essa função, aliás, porque já está saindo o Higuaín. Os dois atuam em Madrid, um no Real, outro no Atlético de Madrid. O sogro não continuou na seleção, mas ele continuou, Calçado. Tem que continuar, né? Cada um com os seus problemas, não tem nada a ver com o Maradona. Aliás, eu havia uma polêmica antes do jogo. Por que o Maradona não foi convidado? Que é verdade, né? Independentemente do que aconteceu na Copa, o Maradona é um personagem do futebol que, num palco desse, com um adversário desse, campeão do mundo, jogou na Espanha, jogou no Barcelona, o Maradona tinha que ser um dos personagens desta partida, convidado. E ninguém viu o Maradona por aí. Mas trocou farpas com o Grondona, né? O Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol da Argentina. Falou o diabo do Bilardo, que é o diretor de seleções. Né? Bilardo completamente afastado da seleção durante o Mundial. Olha a jogada do Messi tentando colocar o Di Maria para correr, saiu o Victor Valdés. Bola para o Llorente, ele sai de uma posição de impedimento, marcou o árbitro. Enquanto a Argentina treinava, o Bilardo fazia compras, né? Porque o Maradona não deixou nenhum tipo de decisão para o Bilardo, né? Não chamou o Bilardo como conselheiro, nada disso. Vai lá e resolve. Vai lá, Pedro. 3-0, empata o jogo. O grande técnico o Pedro é exemplar nessa seleção espanhola, porque ele foi convocado só para a Copa do Mundo. Calçado, ele chegou à seleção espanhola para a Copa do Mundo. Dos meninos lá, né? Do Busquets também, né? O Busquets não foi campeão europeu, né? Não foi campeão da Eurocopa. Um dos meninos que o Del Bosque observou e falou: peraí, vou trazer para a Copa. O título de 2008 legal, mas não é definitivo. A seleção vai caminhando, se remodelando, e é o que ele fez. Esse é do Monreal. Tenta aparecer para o jogo o Xabi Alonso. Cazorla, pecando no Xabi Alonso, chegou para dividir de forma dura ali o Demichelis. Monreal, a bola nas pernas do Banega e a bola pela lateral. Sai o Xabi Alonso para a entrada do Pedro. E essa mudança, Calçado? Ele tira um volante, um jogador que está à frente da defesa, ao lado do Busquets, que tem ainda Arbeloa, Piqué, Martínez e Monreal lá atrás. Aí tinha Busquets e Xabi Alonso, e agora vai ter que tomar o Xavi, vai ter que ter um outro tipo, né? Vai ter que ser mais cuidadoso também quando o time perder a bola, que cabe ao Xavi também ser um companheiro do Busquets no meio de campo. E mais um atacante, que é o Pedro. Parou, vai pegar a falta do Agüero lá atrás. Ele chegou para dividir a bola, fez a carga sobre o jogador espanhol. Tem a cobrança a seleção da Espanha quando chegamos a 26 minutos desse segundo tempo. 3-0 para a Argentina. Higuaín, Messi e Tevez. É para a cobrança da falta o Xavi Hernandes. Todo mundo se manda lá para a grande área. Preocupação para o Romero. Isso é uma bola que vem sempre muito venenosa, vem em cima do goleiro. Vai para o levantamento o Xavi. E a cobrança fechada. Quem afastou foi o Mascherano. Brigava pela bola. O Banega conseguiu tirar. E a bola pela lateral. Agradeço ao professor Pedrão de Rio do Sul, Santa Catarina, com a esposa Rose, o filho Pedrinho e todos os alunos acompanhando a nossa transmissão. Walker Mota de Valente, lá na Bahia. Enquanto vemos duas das maiores seleções do mundo, a nossa seleção faz um simples jogo treino. O Diverson Jasmin, do Rio de Janeiro. Será que a Argentina volta a ser protagonista no futebol mundial? Nunca deixou de ser, né? A Argentina sempre foi uma seleção, uma das grandes seleções que temos aí pelo mundo. Parece que você respeita sempre. Ah, claro. Almir Castro de João Pessoa pergunta se o Tevez
que você vê aí não merece estar numa seleção de maior expressão. Joga no time do dinheiro, né? No time de maior expressão. No time de maior expressão, desculpa. Não é na seleção. No time de maior expressão. Jogava no Manchester United, né? Joga no Manchester City, que é o time da grana. E tenta se posicionar de forma melhor no cenário europeu. Di Maria. Faz o cruzamento para a área. Parece para afastar o Marquinhos. Arbeloa jogando com Piqué. Sobe na marcação o Cambiasso. Tenta sair a seleção da Espanha. Piqué. Rasga lá atrás. Chega o Xabi Alonso. O Xabi Alonso não. O Busquets. O Xabi Alonso já saiu. Llorente. Cazorla. Pedro. Vai para cima da marcação. Fez a finta. Foi tocado pelo Zanetti. Foi pro chão. O árbitro parou. Pegou a falta em cima do Pedro. Quase 29 do segundo tempo. Perna do Zanetti ficou ali à frente do Pedro, a um palmo da grande área. E a cobrança a seleção espanhola. E a cobrança do Xavi ficou na barreira. Olha a sobra do Cazorla. Romero na trave. Ela volta para o Xavi. Ergueu a cabeça. Nova batida. Em cima do Zanetti. Vai para a bola o Zanetti. Aí o Cazorla. Tenta ligar o contra-ataque. A seleção da Argentina. A Espanha chutou 3 bolas na trave. Bonita jogada ali pelo meio do Piqué. E a Argentina não joga no segundo tempo, hein, Calçado? A Argentina já há um tempão está jogando de acordo com o placar, né? Ela está mais preocupada em deixar o jogo com a vitória, que é ótima, 3-0, do que jogar no segundo tempo, do que controlar o jogo. A Argentina está em casa, não precisa tomar pressão da Espanha. Pode sair para o jogo, pode manter a posse de bola no campo ofensivo e, né, deixar a Espanha com o pepino para resolver. A Espanha agora tem a bola, mais uns 15, 18 minutos de bola rolando. E nesse toque, faz um, pode fazer o segundo, pode. Já mandou bolas na trave, tem uma constituição tática diferente, com um jogador mais centralizado, para um time que está cheio de gente para atuar pelos lados e para tocar bola, tem que ter alguém ali no interior da área. Senão, essa Espanha sofre, essa formação sofre quando não tem esse jogador. O Davi Villa, que saiu, joga muito sempre pelo lado esquerdo, por todos os lugares, mas nesse caso poderia estar um pouquinho mais dentro da área do que o Davi Silva, que iniciou o jogo. Então a Espanha tem algumas histórias para contar, o campeão do mundo, depois desse jogo. E a Argentina pode ser o início, João, da reconstrução. Não significa nada além disso. Uma belíssima vitória, mas é o início. Não está pronta, não está resolvida. Seria lindo se no mundo, no futebol, fosse assim. Você foi lá, ganhou da Espanha, agora, né, tiramos o título de campeão mundial da Espanha, é nosso. Dá essa estrela aí. Não é assim que funciona. Quase 31. 2 faltas seguidas no Jesus Navas, né? Primeiro o Renzi e depois o Di Maria. Di Maria vai lá, pede desculpas. E o Renzi tá bravo, fala lá com o Oscar Ruiz. Navas é um jogador que tem um trabalho específico, né? Cartão amarelo pro Di Maria, né? Navas dentro de campo, você sabe o que ele vai fazer, o que vai acontecer. É esse lado aí. O árbitro aplicou o cartão amarelo para o Di Maria. Vai o Xavi para a cobrança da falta. Levanta na grande área, o toque de cabeça do Llorente, pede o desvio. Apenas tiro de meta para o goleiro Romero. Hoje tem Campeonato Paulista de Futsal ao vivo. 8 da noite você assiste a São Bernardo e São Paulo. E aquela jogada do Messi. Do gol, né? O gol do Messi. A dificuldade que ele tem para dar o tapa na bola, tirando o goleiro Reina. Um segundo. Gol do Higuaín. Já era Reina pelo caminho. Primeiro aos 10, segundo aos 13. E a lambança do Reina. Que ridículo, diria Eduardo Elias, hein? Depois da Jabulani que leva a culpa. Coitada da Jabulani, apanhou tanto ela no fundo do gol. Ela não atrapalhou em nada
o Pepe Reina. Vingança da Jabulani. Esse o terceiro gol do Tevez aos 34 do primeiro tempo. Milito. Mascherano e Milito. Ih, caiu, soltou um grito ali o Milito, hein? Já se levantou? Já se levantou. Com alguém que teve tanto tempo afastado, confesso que eu assustei aqui, viu, Calçado? E ele, com certeza, o Milito mais ainda. Pisou no buraco. Porque o menino ficou 15 meses sem jogar, né? Isso não jamais sairia, nunca mais deixaria lá o departamento médico do Barcelona. Uma recuperação difícil e ele volta à seleção. Isso é muito bom. E trocou farpas com o Jorge Valdano, né? Valdano, diretor do Real Madrid, andou falando que não adiantava a Argentina convocar o Milito porque ele tinha um joelho de vidro. É demais, né? Falar um negócio desse também é demais. Não pode, né? É que falou, na verdade, ali a rivalidade Real e Barcelona, né? Mas tem que respeitar o jogador sempre, né? O ser humano. Pois são dois, estamos falando de dois argentinos ainda. Quase 34. A entrada do Arbeloa em cima do Renzo quando a torcida voltava a gritar olé. Você pode participar da nossa transmissão acessando espn.com.br. Tiro Piquet. Tenta ligar o contra-ataque à seleção espanhola. Jesus Navas. Passa lá o Llorente. É bola para ele. Vem o Cambiasso na marcação. Abrindo com chave. Pede o Cazorla. Dominou. Partiu para cima. Bateu. Espalma o goleiro Romero. Mais uma grande defesa do Romero. Agora na tentativa do Pedro. Saltou, espalmou a bola, jogou a escanteio. Já havia feito aquela grande defesa quando a bola foi no travessão. No segundo tempo a Argentina deixou a Espanha jogar no seu campo e tratou de cuidar desse placar que é magnífico. Então parece um bombardeio. Cobrança do escanteio, toque de cabeça, bola na pequena área, apenas a proteção do De Michelis para a chegada do goleiro Romero, que já repõe em velocidade no comando de ataque. Di Maria não alcança a bola pela lateral. Um bombardeio, mas para quem está com 3-0 no placar sabe o que está fazendo, né? É mantê-lo até o final. Gostaria que a Argentina não só lidasse com os números, mas também tratasse de ocupar melhor o espaço. Isso é bom para a evolução do time, para o Sérgio Batista. É que com esse placar 3-0 nos campeões mundiais, ninguém vai discutir a maneira, o que aconteceu. É o placar, ganhou e pronto. E a gente tem que discutir os dois lados, né? O que a Argentina fez para chegar a esse placar e também qual foi a contribuição da Espanha, né, João? Como é que jogou a Espanha? Então a gente tem que pesar muito bem as duas atuações. Os méritos da Argentina e seus defeitos, e mesmo do outro lado os defeitos e os méritos da Espanha, campeã mundial, que hoje foi. Deixou a desejar. Quase 36, 3 para a Argentina, 0 para... Que dia para a Espanha. E que dia. Depois o professor Vladimir Marques vai explicar o que aconteceu. O que aconteceu com o Brasil. Ele que passa aqui e fala. O Vladimir Marques veio nos visitar aqui no estúdio. Ele está falando que não aconteceu. Monreal. Bola para o Pedro. Pede pelo meio Cazorla. Recebeu aí o Xavi. Monreal. Cazorla. Pede o Xavi. De novo Monreal. Xavi. Vem buscar o Pedro. Toca a bola a seleção da Espanha. Com 36 pede o jogo 3-0. Vem o levantamento para a área. A bola nas mãos do goleiro Romero. O Jason. Está dizendo que essa Espanha ganhou do Paraguai de 1-0 com gol impedido. Então não é a Argentina que está bem, é o time da Espanha que está mal. Rafael Yuri, Márcio, Twin, Risialdo, Viçosa, Minas Gerais. Pessoal da República Sertaneja lá de Teresópolis. O Loi, o Vini, o Tio Chico e o Juca de Fúria. Tem um hormônimo lá do Juca. André Gomes de Curitiba. Diz que a Argentina só ganha amistoso. Darlin Silveira Filho, que é de Santa Adélia, interior de São Paulo. O Israel Marcelino de Braço do Norte, Santa Catarina. E vem Jesus Navas. Carregou, bateu, o desvio e a bola pela linha de fundo. O Assis
Frota de Sobral, no Ceará, o Anderson de Novo Hamburgo. Fãs de esportes que participam com a gente, você também pode participar no espn.com.br. Jesus Navas na cobrança do escanteio. Tira a zaga da Argentina, a bola vem aqui atrás do Monreal. E ele vincula com o goleiro Victor Valdez. Xavi. Busquets. Piqué. Busquets. Piqué. Passa o Monreal lá pelo lado esquerdo. Cazorla. Já encosta o Pedro para jogar. É bola para ele. Na grande área. Rolou para o Llorente. Tenta o giro. Bateu o Llorente. Gol! É da Espanha. A Espanha diminui no Monumental de Núñez. 3 para a Argentina, 1 para a Espanha. Na bela jogada. Até que a bola chegasse ao atacante Llorente. Protegeu, girou batendo no passe do Pedro para fazer o gol da Espanha. 3 para a Argentina, 1 para a Espanha, Calçade. No segundo tempo a Espanha jogou aquele jogo que a gente está acostumado a ver, né? De toque, de passe, uma troca de passes num espaço muito curto. Aí com o Pedro, tem o Llorente no interior da área. Eu acho que o time precisa de um jogador como esse, que é o caso do Fernando Torres, até do Davi Villa quando ele está sozinho, né, para jogar nessa função e não muito aberto, mas precisa de alguém para receber esse jogo que vem sendo construído. E agora no segundo tempo a Espanha fez um gol, a Argentina tratou de se defender e defender o placar, mas acho que essa jogada dá algumas lições, deixa algumas lições. Primeiro, que a Espanha sabe qual é o seu estilo e que tem que jogar por ele. Segundo, é a Argentina que, mesmo com o placar favorável, não permitir ao adversário que possa exercer o seu jogo. Argentina, equipes como a Argentina, Brasil, Alemanha, Itália, hoje tem mais dificuldades, tem, João, que impor um estilo, uma característica, e não dar ao adversário todo o espaço do mundo para jogar. Tá aí o D'Alessandro, que merece sim ainda uma oportunidade na seleção. E o Diego Milito, né? Milito. Também ali na reserva. Acabou a seleção da Argentina, que vence a Espanha por 3-1 nesse amistoso internacional. Já passamos os 40. Gabriel Milito com o Di Maria. O jogo 15, ele prefere o cruzamento do desvio no meio do caminho. Saltou o Victor Valdez para ficar com a bola. Acompanha de novo como chegou a seleção espanhola. E a falta em cima do Cambiasso. Falta cometida em cima do Cambiasso. Tem a cobrança argentina sem pressa nenhuma. Olha o giro errado do Mascherano. Contra-ataque para a Espanha. A bola passa pelo Llorente. Jesus Navas já na grande área. Tenta o cruzamento por baixo. A chegada do Pedro bateu. Era o Cazorla quem batia. Tirou a zaga. Chegou a Espanha de novo e sem forçar muito molho, hein, Calçado? Aproveitando um erro, né? Por isso que eu digo, a Argentina tem que jogar. Não pode só defender o resultado, o placar do primeiro tempo. É claro que eles só será discutido o placar, só o placar é que vai aparecer. O Sérgio Batista agora virou um treinador fantástico porque ganhou do campeão do mundo, mas tem que também ser modificado o estilo de jogo. O estilo tem que ser alterado. A Argentina tem que se encorpar mais, comandar mais. Fez isso no primeiro tempo e deixou o jogo para a Espanha na segunda etapa. E bem, o placar é lindo, mas o estilo também é importante. Olha, atravessada pelo Mascherano. Pois é.
Uma zona perigosíssima, né? Veja como bate o Jesus Navas, a bola passa por todo mundo, não passa pelo Pedro. E quem salva é o Demichelis. Viu Pedro, viu Xavi, pô, meus companheiros no Barça. Pô, passar a bola pra eles. E vem a Argentina. Olha o Messi, cortou um, cortou dois, trouxe para a perna esquerda, bateu, Messi tentou pegar o Victor Valdés no contrapé. Só que a bola saiu fraquinha. Dividiu Mascherano. O árbitro vai parar. Tem um jogador caído. Aí o Zanetti. Nesse momento que o Zanetti cai, o Monreal bate com o joelho na cabeça do jogador argentino. Você acompanha toda a jogada com o Messi até ir buscar o contrapé do Victor Valdés. A Espanha está no grupo L das eliminatórias para a Euro, junto com Escócia, Lituânia, República Tcheca e Liechtenstein. Dá para passar fácil, né, pessoal? Nossa, não tem. A Espanha não precisa sofrer nesse grupo. E agora vai ficar um pouquinho mais acordada depois desse placar aí no Monumental de Nunes. Era o medo do Del Bosque, né? Se bem que ele tem responsabilidade nesse placar, porque não colocou o seu time principal para jogar. Agora também. Vem com quase 44. Ele para não voltar mais, né? Muito amigo, hein? Torcedor do Inter. Fenômeno. Nossa. O torcedor do Inter deve estar eufórico com o Batista. Também olha a dificuldade do Alessandro. Reserva de quem na cabeça do Batista ele é? Aí é uma alteração para acontecer o seguinte, isso, o aplauso. O estádio todo aplaudir, ovacionar o Messi, para levantar o Messi, a Argentina, tudo. E um jogador da casa, né? Isso aí. O D'Alessandro entra, jogador do River Plate que foi. É isso aí, João. Mas é mais pelo Messi do que pelo D'Alessandro. É pro Messi ser aplaudido. Mas ele precisava. O torcedor do Inter, é um charme ver o D'Alessandro entrar. Recebe aí o D'Alessandro. Toca a bola pelo meio do Cambiasso. Já partiu o D'Alessandro lá pelo lado direito pedindo bola. Renzi. Tem Di Maria aqui pelo lado esquerdo. Chega a Argentina. Bola pro Di Maria. D'Alessandro. Procurou alguém, esperou a passagem do Di Maria. Abriu com o Renzi. Veio o cruzamento para a área. Chance do gol da Argentina. Gol! Argentina, Agüero marca o quarto gol da Argentina nessa goleada em cima da campeã mundial, a Espanha. 4 para a Argentina, 1 para a Espanha. Agüero na jogada que teve a participação do D'Alessandro no cruzamento do Renzi, preciso na cabeça do Agüero, Calçade. Preciso, né? Muito bem. A bola bem levantada. Aí lá vai o D'Alessandro, deixou a bola de lado. Renzi levantou, sozinho ali, mas perto da segunda trave. Quando chegou o Monreal era muito tarde, mas a Espanha já estava mais aberta a partir do momento que entrou o Pedro, saiu o Xavi Alonso, e era o que faltava a Argentina, sair para o jogo, vai para jogar. Para que ser atacada, pressionada, se ela tem condição de em casa, né, levar um problema ainda maior à área espanhola? E foi o que fez. Olha lá o Renzi muito bem, levantou a cabeça, e aí é subir e correr para baixo. Olha, não sei se a seleção da Espanha vai para Puerto Madeiro depois do jogo, viu, Calçado? Mas acho que ela não veio de Puerto Madeiro pro Monumental de Nunes. Vamos passear muito. Ele já levou um passeio. 4 para... Eu ia completar exatamente assim. 4 para a Argentina, 1 para a Espanha. Chega a seleção espanhola, briga pela bola o Llorente. Olha a sobra do Piquet. Tocou para o Jesus Navas. Toma à frente o Renzi. O árbitro dá a falta do Jesus Navas em cima do Renzi. Balança a cabeça do Jesus Navas. Não gostou da marcação. Tirando o Tevez, que joga na Inglaterra, né? Os gols da Espanha, os gols da Argentina: Messi, Higuaín e Agüero. Os gols que ficam em casa na Espanha, né? O Messi do Barcelona, Higuaín do Real Madrid e o Agüero do Atlético de Madrid.
E o resultado foi a escolha do Vicente Del Bosque também, né, Calçado? Não era o jogo para... tudo bem que ele quer pegar um time mais forte e dar cancha, né? Botar jogadores que normalmente não jogam. Mas ele tem que entender o significado, né, daquela estrela que está lá acima do escudo da Espanha, que é de campeã do mundo. Está todo mundo doidinho agora para dar uma lavada nessa estrela. E a Argentina foi a primeira a fazer isso. Foi o terceiro jogo, né? Jogou contra o México, empatou. Aí, esquece esse jogo, né? Um mês depois da Copa com outro time bem modificado. Ganhou de Liechtenstein, que é o natural, pelas eliminatórias da Euro. E agora, no primeiro grande jogo, vem a Argentina. E que grande evento, né? Em Buenos Aires. É possível, acho que a Argentina mostra que com um pouquinho de boa vontade é possível trazer grandes seleções para jogar aqui na América do Sul. E Batista, vai que é sua. Batista que deu a medalha de ouro em Pequim para a seleção da Argentina. A Espanha também tem uma medalha de ouro em 1992 em Barcelona, né? Campeão do mundo Batista, também com a Argentina em 86. Quando Oscar Ruiz apita fim de jogo no Monumental de Nunes. 4-1 para a Argentina em cima da Espanha, Paulo Calçade. Bom, não dá para questionar essa vitória. A Espanha colocou bolas na trave, é verdade, mas a Argentina saiu para o jogo, fez o primeiro gol aos 10 do primeiro tempo com o Messi, aos 13 o Higuaín, né, dominou o início da partida, o Tevez aos 34. Então foi uma Espanha consumida, né, batida pela Argentina. A Espanha veio com um time modificado, sem muita pegada no meio de campo, achando que o título mundial bastaria, e era essa a preocupação do Del Bosque. E ele certamente saiu mais preocupado ainda. Do lado argentino, é o momento de reconstruir. É um time que dificilmente vai chegar, alguns jogadores não vão chegar à Copa do Mundo. Tem o Zanetti com 37 anos, o Reis de 32, mas é a hora de formar uma equipe sólida para disputar a Copa América em casa e dar a vaga de treinador, a vaga oficial, para o Sérgio Batista. É isso que ele pretende. A partir disso, João, uma trajetória toda para reformular o time para chegar bem em 2014 no Brasil. E você viu que os jogadores se conhecem muito bem, né? Tudo em casa, né? Tudo em casa, né? Até o Cambiasso apareceu ali com a camisa do Iker Casillas, o Victor Valdez conversando com o Gabi Lito nessa festa bonita, nesse dia argentino, em que a Argentina venceu o Brasil no basquete, tirou o Brasil da disputa de vaga às semifinais, passa a Argentina para jogar contra a Lituânia por uma vaga às semifinais do Mundial de Basquete da Turquia, e nesse amistoso internacional goleia a campeã mundial, a Espanha, por 4-1. Um abraço, Calçade. Um abraço, até a próxima. Um abraço a você, nosso fã de esportes em todo o país. Na sequência da nossa programação tem o Baratação do Eduardo Elias. Canais ESPN Informação é o nosso esporte.